próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro, cerca de 140 mil alunos matriculados na rede estadual de ensino retomam as aulas no formato presencial, ainda em meio à pandemia e sem a finalização da vacinação de todos. Como será esse retorno? Quais as orientações aos pais? Essas e outras perguntas serão esclarecidas no Norte Entrevista de hoje, que recebe como convidada a Superintendente de Educação Básica da SEDUC, Marques Cristiano Oliveira. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Eu começo perguntando, qual foi a preparação que essas escolas receberam para ter, de volta o ensino presencial agora a partir de segunda-feira? Obrigada pelo convite. Eu estou representando o secretário, o professor Fábio. Bem, a preparação ela já acontece desde 2021. 2021 foi aquela sensação de a gente precisava organizar as escolas, Então, as escolas nossas foram preparadas na parte estrutural, com tapetes sanitizantes, com as pias na entrada, Então, o levantamento de álcool em gel foi encaminhado para as escolas. Então, assim, essa preparação ela aconteceu em 2021. Em 2022, ela continua, que é o reforço desse material. E temos a preparação de formação. 2021, nós tínhamos como parâmetro a Portaria Conjunta 02, que ela foi revisada agora, ela vai ser publicada essa semana, que é quem dá amparo aos protocolos de biossegurança. Foi feito também por parte da Secretaria essa orientação para o pai? Nós orientamos as escolas, porque as escolas têm um contato direto com os pais. Como é que nós fazemos? Nós orientamos as escolas a fazer o plano de comunicação. O que é o plano de comunicação? É a escola preparar com uma linguagem que o pai compreenda, que o pai entenda que a escola é um ambiente seguro. Então, assim, aí as escolas fazem com as suas redes sociais, informando para os pais. Ano passado, por exemplo, cada escola preparou seus vídeos, mandando para o pai como é que ia ser, qual a orientação, e este ano da mesma forma. A escola irá preparar seu plano de comunicação e orientar o pai como que ele vai proceder em relação ao retorno. Mas esse formato de como vai ser o atendimento dessas crianças, e desses adolescentes a partir de agora, ele foi padronizado pela SEDUC? Sim. Ou cada escola teve a liberdade de definir também de acordo com a sua quantidade de alunos, com o espaço que você tem? Não, o retorno ele é 100%. As orientações são padrões. Agora, a dinâmica desse plano de comunicação, a escola faz. Com o seu linguajar, com sua criatividade, Cada escola tem uma realidade. Para o grupo chamado de grupo de risco, superintendente, aquelas crianças que têm doenças autoimunes ou são imunossuprimidas, que os pais ainda não concluíram o esquema vacinal e estão receosos, eles vão ter a opção de não ter o ensino presencial, de ter o ensino híbrido ou não? Nesse primeiro momento, todos vão precisar ir para a escola. Como é que ficou essa questão? Todo ato de retorno ele é mediante decreto, Então, nosso decreto ainda deve sair essa semana, mas as orientações que a gente tem recebido, que o retorno ele é 100% presencial, e aí eu dou como parâmetro o profissional. Nossos profissionais, eles voltaram a trabalhar, mesmo fazendo parte do grupo de risco. Os nossos estudantes, nós estamos fazendo aí uma mobilização para que os pais vacinem os seus filhos. Já que a senhora falou de vacina, existe um percentual de professores vacinados? A SEDUC pretende cobrar essa vacina dos professores, até para uma segurança nas escolas? Como é que está essa questão? Sim, nós temos um percentual de mais de 90% de profissionais, Então, são todos os profissionais da educação vacinados. Mas nós temos aqueles que ainda resistem, a essa situação. E aí a gente está fazendo um levantamento agora, e esse profissional terá que se justificar porque não completou o ciclo vacinal. Caso esse profissional não complete o ciclo vacinal ou não se vacine, a SEDUC estuda o que fazer? A SECAD, Aí no caso vai ser a SECAD. Existe a possibilidade de exoneração desse servidor? Eu não gostaria de dizer exoneração, mas existe um caminho processual, Esse servidor, ele é, assim como outros estados já estão fazendo, Eu sei que a SECAD está em estudos, está preparando todo esse caminhar aí. Mas a gente entende que existe um processo aí que o profissional ele pode ser, sim, responsabilizado. Porque a saúde coletiva, ela vem antes da individual. Então, o protocolo com relação, o processo com relação a um professor que não se vacinou vai ser o mesmo de qualquer outro servidor público? Sim. Não vai haver diferença? Não. Nós somos servidores regidos pela Lei 1818, Então, todo o aspecto da lei lá que diz sobre a responsabilização, todo mundo é passível, sim. Certo.
No caso dos alunos, superintendente, vocês têm um percentual de alunos vacinados? É possível fazer esse controle? Pensam em fazer esse controle? Sim. Como que está? Os nossos estudantes já é um outro caminhar aí, né? Porque nós temos os adultos que eles estão já fazendo. E tem uma polêmica aí entre as crianças de 5 e 11 anos, né? Mas nós iremos fazer, sim, um monitoramento e o controle de quantas crianças não se vacinaram. As escolas também vão fazer mobilização. Existem recomendações, inclusive, do Ministério Público, para não vincular a permanência à vacinação. Existem algumas recomendações que a gente vai responder. Estamos estudando a recomendação. Mas, enfim, o certo é, as escolas farão, sim, a mobilização. Nós iremos fazer o controle de quantas crianças por turma. É claro que nós não vamos retirar a criança de sala, porque a educação é direito subjetivo e nós estamos lutando pela educação. A nossa luta diária é a educação. Mas existe todo um trabalho que está sendo estudado para mobilizar os pais, para que façam, para que levem, para que acreditem na vacina. Só para explicar um pouco para quem está em casa, a carteirinha de vacinação normal, né, de todas as vacinas, isso já é solicitado na rede estadual? Como é que funciona? Nós temos uma lei estadual, uma lei número 7 de 2019, que ela obriga a apresentação do cartão de vacinação atualizado aos estudantes até 18 anos. Né? Essa lei é de 2019, claro, muito antes da pandemia, né? Não tinha essa previsão, porque nosso ciclo vacinal ele se encerra, né, com 18 anos. Tem aquelas vacinas, mas a obrigatória até os 18. E com a pandemia, né, a gente tem que repensar. O que é que nós fizemos? Nós colocamos também nos critérios de matrícula a apresentação do cartão de vacinação. Lá as escolas terão condição de verificar quais estudantes que ainda não se vacinaram, né? Certo. Bom, a Secretaria, ela lançou um programa de recomposição das aprendizagens, Sim. Recomeçar, voltado para a rede estadual, visando garantir que os estudantes deem continuidade aos estudos sem prejuízo em relação aos anos anteriores no período da pandemia da Covid-19. Existe uma pesquisa da SEDUC que mostre que prejuízos foram esses, quantos alunos prejudicados para chegar a fazer esse programa? Nós fomos avaliados o ano passado pelo SAEB. E os nossos avaliadores verificaram que os nossos estudantes, muitos apresentaram dificuldade, alunos de quinto ano, por exemplo, dificuldade em escrever, em fazer aquela prova. Isso é um dado. Mas nós vamos fazer a avaliação da rede. Nós contratamos uma empresa que vai fazer a avaliação e demonstrar qual o nível de proficiência de cada estudante. Mas o que nos leva a fazer um programa como esse? 2 anos de pandemia com estudantes, vamos pensar aqui no Tocantins, cada pai que está assistindo, ele sabe qual foi o limite dele com o filho. Nós temos pais, mesmo com formação em licenciaturas, por exemplo, não tiveram tempo de sentar com os filhos, de orientar como um professor faz em sala de aula. Essa é uma realidade. Pais que não têm a formação, pais que não tiveram a condição tecnológica de ter o acesso, né, aos aparatos de uma aula por vídeo, né? Tivemos situações, inclusive, de crianças que não tinham nem onde sentar para fazer uma atividade, porque tudo isso era feito na escola. Essa é a realidade tocantinense, e isso também a gente sabe que existe no país. Vamos pensar essa situação. Agora, cada pai que está em casa avalia. Você tem certeza que seu filho está pronto para a série que ele vai estudar? É um questionamento. Eu vejo a minha família. Eu tenho família com crianças estudando, crianças que ficaram na fase de alfabetização, tendo aula virtual, né? Pensa o pai e a mãe que está em casa, se seu filho, porque assim, na fase de alfabetização, nós somos humanos, nós precisamos da sociabilização, da interação. A escola é esse caminho, a escola é o ambiente que prepara. Seguindo isso, tem a peça-chave que é o professor, que ele conhece o aluno na sua individualidade, que ele faz um planejamento em prol daquela sala e ele trabalha e faz avaliação e verifica como é que se dá esse nível de aprendizagem. Bem, quebrando isso, né, veja só, quantos livros seu filho estudou, leu durante a pandemia? 1, 2, nenhum. Isso aí se chama fluência. Nós iremos avaliar o nível de fluência dos nossos estudantes do segundo aninho
até o 6º ano. São realidades. Agora, enquanto sistema, rede de ensino, nós podemos voltar desconsiderando as realidades? Não podemos. Então, o programa Recomposição de Aprendizagem, nós estamos dando o nome de Recomeçar, e aí é onde entra o nome Recomeçar, porque a pandemia ela está aí e nós precisamos enfrentar e dar continuidade à vida, dar continuidade aos projetos de cada um, né? Então, como é que é o projeto? O programa, nós vamos avaliar todos os estudantes, independente em que escola, em que realidade, os nossos estudantes indígenas, os nossos estudantes ribeirinhos, estudantes da zona rural, da zona urbana, nós precisamos conhecer a nossa realidade. Partindo disso, nós teremos um levantamento de o que esse estudante demonstrou saber. Ele está, de fato, com aquele conhecimento daquela série? Bem, se ele tiver, ótimo, ele vai seguir as habilidades e competências daquela série. Se não, nós iremos fazer os ciclos de aprendizagem. Esse estudante, durante 6 meses, ele terá toda uma atividade, todo um direcionamento voltado para o nível de conhecimento que ele tem. Ou seja, a gente parte do que ele sabe para levá-lo para a habilidade e competência da série que ele está matriculado. Isso se chama dignidade. Pensa você como mãe. Seu filho vai para a escola, não aprende. Ele volta com a tarefa, ele pede sua ajuda, você não consegue dar, porque você não é a professora dele. Aquela tarefa volta para a escola, ele faz uma prova, ele é reprovado. Reprovamos todos, entendeu? Superintendente, vou te pedir um tempinho para a gente ir para um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. O número de matrículas na rede estadual de ensino, segundo dados do censo escolar, caiu este ano. Em 2019, eram cerca de 155 mil. Em 2020, 156 mil. E em 2021, 162 mil. Agora, esse ano, até meados do meio da semana passada, 139 mil. Bom, eu volto a conversar com a superintendente de ensino, de educação básica, da SEDUC, e pergunto, a que se deve essa queda? A gente sabe que o período de matrículas ainda está acontecendo, né? É normal esses números abaixo agora? Já se recuperou ou não? Está tendo uma queda mesmo e a SEDUC está tendo que ir atrás desses alunos? Como está essa situação? Bem, nós estamos em processo de matrícula, sim, como você falou. Então, os números estão crescendo dia a dia. A gente acredita que até o início da atividade letiva aí vai haver um aumento significativo. O que a gente tem? Duas situações. Primeiro, tem aquele pai que o sistema, ele escolheu, porque assim, nosso sistema de matrícula é assim, você faz o cadastro, escolhe 3 escolas. A primeira opção é que você realmente gostaria de estudar. E aí o sistema, na hora que ele faz o sorteio, ele pode te encaminhar para uma das 3 opções. E muitos pais não quiseram aquela opção que o sistema colocou. E nós tínhamos até o dia 8 para efetivar as matrículas via desses sistemas. A partir do dia 9, a matrícula é direto na escola. Muitos pais estão optando por deixar esse período e dia 9, a partir de ontem, né, ir direto na escola, naquela escola que ele deseja de fato, né? E a gente recebe muita ligação. Olha, caiu na terceira opção, eu queria a escola X, o que eu faço? Aí a gente está orientando que vá à escola para ver, né, se tem vaga, qual é a possibilidade. Porque nós temos escola com lista de espera. Aqui, por exemplo, em Palmas, a gente está tentando resolver. As escolas estão sem saber o que fazer com a lista de espera. Porque os pais querem aquela escola. E então, esse é um fator. Outro fator, alguns pais que estavam esperando, tipo assim, eu vou esperar acontecer, se de fato vai ser presencial, qual que é a postura depois do decreto, aí eu tomo uma decisão, tem essa possibilidade. Outro fator que a gente está, que aí já entra o papel nosso da busca ativa, é o ensino médio. Com a pandemia, muitos jovens tiveram que sair da escola para ir trabalhar, né? E aí é um problema,
porque o jovem, sem estudar, ele abandona o seu próprio projeto de vida em nome da subsistência, em nome da sobrevivência. Então, nosso secretário já está fazendo parceria com instituições como a UFT, a IFTO, para ofertarmos a educação profissionalizante, enfim, ele está dialogando para atender a esse jovem que precisa de qualificação profissional. Bom, falando um pouco da educação básica, foi feito um levantamento pelo Todos pela Educação recentemente com os dados do PNAD, do IBGE, e o número de crianças de 6 a 7 anos que não sabem ler e escrever cresceu 66,3% no Brasil em 2 anos. Então, o número de alfabetizados de 2019, que era 1.430.000, agora em 2021 foi para 2.390.000. Como é que está essa realidade aqui no Estado e como que a SEDUC está lidando com isso? Bem, é uma realidade. Aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Quem tem criança em casa sabe. A alfabetização tem que ter um profissional porque nós não nascemos escrevendo e lendo. Nós somos preparados, é uma preparação diária, né? Então, sem o professor, isso dificulta. Então, a gente tem consciência do prejuízo da pandemia. Então, a recomposição, o programa de recomposição, nós apresentamos para um DIME, né, que acompanha a rede municipal, para fazermos um trabalho também articulado com a rede municipal, dando suporte, dando assessoramento, acompanhando também a rede municipal. Nós temos ainda, nós trabalhamos também do 1º ao 9º ano, nós temos algumas escolas, mas o grande responsável pela essa parte do ensino é a rede municipal. Então, nós estamos aqui como parceiros da rede, porque o estudante, ele é único, né? Ele está na rede, independente de a quem ele pertencer, né? Bom, a gente teve recentemente a decisão a respeito da recomposição do piso salarial nacional dos profissionais de educação. Então, fala-se de um reajuste de 35%, que faria com que o piso da categoria saísse de R$ 2.860 mais ou menos para R$ 3.845. No Tocantins, esse piso de 3.000 que o governo federal fala, mas que a conta acaba sobrando para os estados e municípios, vai ser possível pagar esse novo piso na educação aqui no estado do Tocantins? Os nossos professores efetivos, né, de nível superior, nós já estamos equiparados ao piso nacional. Nós temos aí que complementar os nossos professores de nível médio, né? Então, já foi feito o levantamento, encaminhado para a SECAD, nesse levantamento, para organização em folha, né? Então, assim, breve, não posso dizer que mês que vai começar, né? Porque isso é uma questão de organização da parte da gestão de pessoas e a SECAD, mas com certeza, breve, nossos professores terão com piso equiparado ao nacional, os professores que estão de nível médio, né? Sim. Outra coisa, nessa retomada dos professores, você falou no bloco anterior algumas preparações, né? Em função do retorno ainda em meio à pandemia, para a aula presencial, mas foi feita alguma capacitação, algo em metodologias ativas, uma mudança? A gente sabe que houve também uma redução de possibilidades, tendo em vista que o trabalho em grupo fica comprometido em função da aglomeração, né? As atividades fora da escola também, porque tem transporte, tem toda essa questão. Como é que está sendo essa orientação, ou houve essa capacitação aos professores? Em 2021 foi um ano que a gente capacitou muito nessa questão de tecnologia, fizemos muitas lives e recebemos as nossas críticas, que é necessário. Os professores estavam cansados de live, de formação. Este ano nós concentramos esforços na recomposição, nós vamos preparar, as formações serão centradas nesse olhar sobre o currículo, né? E nós vamos impactar menos a escola. Nós temos nosso calendário que prevê as datas de formação. Então, antecedendo o início das aulas, nós tivemos um ciclo formativo, né, foi pelo via YouTube, e nós direcionamos a inclusão, direitos humanos e o socioemocional. A gente precisava preparar os nossos professores para esse olhar sensível à criança com deficiência, os direitos humanos em sala de aula, porque tivemos, com essa realidade de pandemia, se acentuou, né? E olhar sobre as questões socioemocionais. E agora a gente está preparando as formações durante o ano para capacitar não só o professor, mas todos os atores da escola.
A gente precisa enxergar a escola com as suas realidades. Então, o professor tem que ser capacitado, a secretaria tem que ser capacitada, a equipe diretiva, as equipes ASGs têm que ser capacitadas. Então, a gente está planejando assim. Bom, lá no início desse bloco a gente falou um pouco sobre a educação de 6 a 7 anos e, claro, cabe ao município essa educação básica, apesar do acompanhamento do Estado e até do fornecimento dessa alfabetização em algumas escolas do Estado. Mas lá na outra ponta, no ensino médio, a gente tem ali o IDEB, a gente tem números que ainda não estão no patamar nacional. Então, o Tocantins tem no último 3,9, estou certa? Isso. E a média nacional está em 5. Como mudar essa realidade? O que a SEDUC estuda de possibilidades para mudar essa realidade no meio ainda de uma pandemia? Temos aí o programa da recomposição. Nós estamos discutindo e vamos implementar um novo ensino médio, que é o olhar sobre o ensino médio. Muda muita coisa, a gente está aí na fase de adaptação, muitas perguntas, as escolas estão ainda, assim, naquele turbilhão de muita coisa. Então, a mudança no ensino médio é nacional. Nós precisamos fazer também no Tocantins, olhar para o nosso estado, para a nossa realidade. Os desafios na educação são imensos, como você mesmo colocou. Nós precisamos garantir que as nossas crianças aprendam. Foi feito investimento, né, e agora estamos entregando às regionais de ensino, às escolas, um volume grande de livros para a biblioteca e para suporte de sala de aula. Então, agora, nós estamos fechando já o ciclo de entrega, são muitos, para fortalecer a biblioteca escolar e materiais que darão suporte ao professor. Nós precisamos fazer um trabalho assim, intenso. Então, quando você falou de mudar um pouco a rotina da escola, tipo, nós não vamos poder fazer muito trabalho em grupo, centrar na aprendizagem. Nós iremos, existe todo um planejamento para evitar paradas na escola, para evitar aqueles projetos que a gente fazia antes. A gente tinha mais tempo, mas agora é centrar. É um trabalho de engajamento aí, toda a equipe escolar, todas as equipes da secretaria e todos os pais também. A criança precisa ir para a escola todo dia, o estudante tem que se comprometer quando chegar e fazer sua atividade. E não precisa que o pai sente junto, não. O pai precisa garantir que ele esteja estudando. Tá certo. Eu agradeço a sua presença aqui no Norte Entrevista e agradeço a você pela audiência e até semana que vem.